O ex-interventor, na segurança do Distrito Federal, Ricardo Capelli, assume interinamente o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República após a demissão do general Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, esse general, deixou o cargo depois de alguns vídeos serem divulgados, e esses vídeos mostram o então chefe do GSI circulando pelo Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro e interagindo, inclusive, com muita cordialidade, Eduardo Costa, com os invasores que destruíram o Palácio do Planalto. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Júlio, eu estou muito triste porque nós vamos ter o Congresso Nacional agora focado numa CPI, no lugar de cuidar dos graves e sérios problemas nacionais. Vai chafurdar a CPI pro resto do ano agora. Estou triste com isso. Mas um alto caminho, na minha opinião. Agora tem que ter CPI. E é impressionante como é que as coisas mudam com algumas imagens. Quando a gente considera que lá pelo dia 12 de janeiro o presidente Lula teria pedido a ele: eu preciso de imagens, porque eu estou convencido da participação de militares, e ele teria dito ao presidente que não tinha imagens porque as câmeras não tinham gravado. De repente, Júnior, a gente acha que não são tão absurdas e inapropriadas aquelas falas do Zema sobre o 8 de janeiro. Lembra do Zema falando? Me parece que esse governo está aí, não achou ruim. De repente, Júnior, eu volto ao dia 9, uma segunda-feira, quando aqui no Conversa de Oração eu falei que dos 1.000 e tantos que seriam enquadrados, enjaulados, e isso está acontecendo, isso é muito mais equivocado, idiota, do que propriamente artífice. E agora com a CPI nós vamos descobrir que tem deputado que precisa ser chamado lá, e muitos militares, inclusive daqui, né? Inclusive daqui, da 4ª Divisão, aí, com aquele fechamento da Rádio Agabari. Agora, ô Júnior, eu te garanto, o Brasil está todo triste com isso, mas a pessoa mais triste do Brasil hoje, eu tenho certeza absoluta que é o presidente da República. Eu cobri os 2 primeiros mandatos do Lula, viajei com ele para o estado afora, país afora, até lá fora no exterior. Esse do staff do presidente Lula, Júnior, não é à toa que esse cara foi da cota pessoal dele, nomeado para o ministério mais importante de proximidade. O fotógrafo Stucker, que é extraordinário, e esse general são e foram sempre as 2 pessoas mais próximas do presidente. Ou, o comitiva do presidente não dava um passo se olhar para esse homem. O presidente deve estar arrasado hoje, que é traíra. Traíra é a palavra. É. Independentemente do que aquelas câmeras possam não revelar, foi trairagem. Independentemente de ideologia, enfim, a gente está falando de relação de lealdade, né? Trairagem. É. Ô, Ricardo Kertzmann, toda essa confusão com essas imagens que foram divulgadas ontem pela CNN Brasil, mostrando não só do general, né, de outros membros do GSI, uma certa ou uma total conivência com o que estava acontecendo. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Eu vou discordar um pouquinho do Du no final dessa fala aí, Du. Porque, sinceramente, eu não acho que é trairagem. Pelo menos naquela cena lá, eu vejo um senhor meio que atônito, assustado, diria talvez até covardado, assim, sabe? Meio perdido num cenário daquele de destruição. Mas ele não podia contar para o homem no dia seguinte que estava lá? Pois é, vamos chegar lá, meio sem saber o que fazia, né? Um monte de zumbi correndo para lá e para cá. O ponto é, por que ele não quis divulgar o vídeo? Esse é o ponto. Traíra. Aí eu fico pensando, bom, eu não vou divulgar porque aí eu mostro toda a minha própria fragilidade, que eu não sirvo para esse lugar que eu tô, ou, que seria pior, eu mostro a minha cumplicidade com os atos. Esse é o ponto. Por que este senhor não divulgou o vídeo? Da mesma maneira que o general é de estrita confiança do presidente Lula, a gente tem que lembrar que todos os demais agentes que estavam em volta são de estrita confiança do general Heleno, que era do governo anterior. Então, o fato dele ser de confiança do general, esse general ser de confiança do Lula, reforça a tal da narrativa dos bolsonaristas. E, por outro lado, como os outros agentes são de confiança do general Heleno, reforça as narrativas dos petistas. Sabe qual que é a minha narrativa nisso tudo? Aquela história assim, né, que fala que casa onde falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. O Brasil estava à deriva e fica muito claro que continua à deriva. E aí, Malca Marcos, te dando bom dia, te perguntando e querendo a sua leitura, né? Enfim, em torno de todo esse assunto aí que caiu como uma bomba ontem no Palácio do Planalto e agora aí nas beiras de uma CPMI, enfim, toda essa confusão que a gente vai acompanhar lá em Brasília. Bom dia, Júnior. Nas bolsas de aposta de quem seria o primeiro-ministro cairia, nunca esse personagem foi citado. É verdade. Tem uma questão que eu acho que a gente não pode deixar de falar.
Nós não podemos vitimizar ou não podemos mudar a história do que aconteceu no dia 8. A nossa democracia, as nossas instituições foram atacadas violentamente por grupos organizados que não aceitaram o resultado da eleição e tentaram, sim, retomar o poder pela força. Felizmente, pela força das instituições, pelos apoios internacionais e pelo comportamento de grupos como a imprensa, isso não prosperou e a situação voltou à normalidade. O presidente Lula pôde continuar o seu mandato. Agora, para as pessoas que estavam lá, nós temos 3 tipos de ação para poder falar. Ou eles foram lenientes, ou eles foram coniventes, ou eles foram cúmplices, as pessoas do GSI. Ou apenas não fizeram nada, foram lenientes. Foram coniventes, apoiaram. Ou foram cúmplices, estavam trabalhando para que isso acontecesse. Esse é o papel que o Brasil precisa de saber, seja a partir da CPMI, seja a partir das investigações que estão muito avançadas da Polícia Federal, qual foi a participação de cada uma das pessoas que tentaram atentar contra a nossa democracia. E mais uma vez, gente, louvando o trabalho da imprensa, né? Puxando a sardinha para o nosso lado. A CNN Brasil conseguiu essas imagens, divulgou em primeira mão. E se não fosse a imprensa, né? A imprensa instituída aí, nós não estávamos sabendo isso agora. Você que está em casa não estaria sabendo isso agora. Então a gente precisa reforçar esse papel da imprensa numa democracia que é importantíssimo. O papel o comportamento desse general me lembra o PFL, que hoje está travestido de quem é o Brasil. Melhor governo que o próximo, melhor governo que esse, só o próximo. Pega a todos.